Salve galera da Vila Belmiro, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Pro Santista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal, e hoje estamos aqui para fazer o pré-jogo de Santos e Cruzeiro. Um jogo muito importante para o Santos, um jogo que significa muito para o nosso time. E eu já começo o vídeo mostrando a tabela. Se o Santos ganhar esse jogo, Vasco e Atlético Mineiro se enfrentam, ambos com 45 pontos. Se o Santos ganhar esse jogo, o Santos obrigatoriamente passa ou o Atlético ou o Vasco e já está garantido matematicamente na Sul-Americana. Se o Santos, por acaso, manter essa posição, o Santos vai para a Sul-Americana provavelmente, porque Vasco está na Copa do Brasil, Corinthians está na Copa do Brasil, Botafogo está na Copa do Brasil e Fluminense está na Copa do Brasil. Um desses deve ser o ganhador, Cruzeiro na Copa do Brasil, perdão. Um desses deve ser o ganhador e a vaga ficaria para o Santos. Então, se o Santos manter essa posição ou ganhar, está comprovadamente na Sul-Americana. Então, é uma vitória muito importante para o Santos. Todavia, se o Santos perder, o Ceará ganhar, o Fortaleza ganhar, o Vitória ganhar, o Santos pode ser rebaixado. O Inter ganhar, o Fortaleza ganhar, o Ceará ganhar, o Santos pode ser rebaixado. Então, é perigoso para o Santos esse jogo. É um jogo de extrema importância, porque literalmente a vitória desse jogo significa um ano com uma competição sul-americana para o Santos poder jogar. E a derrota significa uma possível queda. Então, é um jogo que vai decidir o futuro de 2026 para o time do Santos. Bom, vamos falar um pouquinho desse jogo, falar escalações das equipes, o que a gente pode esperar de cada uma delas. Eu peço para você, primeiramente, seu like, sua inscrição e também o seu compartilhamento. Se tiver o botãozinho de hype disponível, por favor, clica nele e bora falar um pouco desse jogo. Bom, para começarmos falando desse jogo, vamos mostrar o mapa tático e como essas equipes devem jogar. Para falar do Cruzeiro, eu usei duas apurações, a da Itatiaia, pelo jornalista Lucas Barbosa, e também pelo Central da Toca, pelo Samuel Venâncio e Samuel Chaves, que são dois setoristas do Cruzeiro muito famosos, tá? Vamos falar um pouco das equipes. O Santos, segundo o Lucas Mussetti, Diário do Peixe e outras fontes, dizem que vem a campo com Brazão no gol, Zé Ivaldo e Adonis Frias. Zé Ivaldo foi liberado pela Raposa para jogar o jogo, já que o Santos vai comprar ele no final da temporada. Souza pela esquerda e Igor Vinícius pela direita. William Arão e Schmidt montam a dupla de volantes. No ataque temos Guilherme pela esquerda, Barreal pela direita, Neymar e Tiquinho Soares, se tiver disponível. Mas o Tiquinho não está 100%. Então temos duas opções. Ou vai jogar Tassiano no ataque, ou vai jogar Roleiser trocando de posição com o Neymar de falso 9 e Roleiser de meia, tá? Temos essas três opções. O Diário dá mais a opção com o Roleiser. Há a possibilidade de Tassiano jogar. Tassiano foi relacionado, mas lembra que ele nem jogava na Vila, então tem essa oportunidade. Então, assim, caso a gente vai desenhar um mapa tático para todas as equipes, mas antes vamos falar um pouquinho do Cruzeiro. O Cruzeiro, para esse jogo, vem com um time praticamente todo reserva. O Cruzeiro vai poupar essa equipe titular para o jogo contra o Corinthians na Copa do Brasil, e por isso o time inteiro é reserva, muitos jogadores da base. Com isso vem Léo Aragão no gol, goleiro reserva, Cauã Moraes, João Marcelo, Jonathan Jesus e Cauã Prates. Então vai ser um 4-4-2, 4 na linha de zaga. Wallace e Matheus Henrique fazendo a dupla de volantes. Matheus Henrique joga bastante no Cruzeiro, bastante presente, né, no jogo do Cruzeiro. Japa pela direita e Eduardo mais vindo à esquerda, também entra bastante no jogo. Bolasie fazendo uma dupla de ataque com Gabigol. Essa é a provável escalação do Cruzeiro. Talvez no lugar do Bolasie jogue o Rian, tá? Temos essa outra opção. Mas esse é o provável time do Cruzeiro, um time que deve ter um Gabigol tentando apertar mais, um Bolasie como um atacante de transição, dois meias que abrem bastante pelas laterais, dois laterais com bastante ultrapassagem ofensiva, volantes que devem chegar fazendo um apoio, sendo que um deles, provavelmente o Wallace, deve ficar mais fazendo uma saída de 3. Então o Cruzeiro vai ser um time que deve atacar bastante nessa formação, jogar bastante na transição também contra o Santos, que deve estar majoritariamente ofensivo, principalmente jogando dentro de casa. E o que a gente pode esperar do Santos, já que vai estar jogando dentro de casa? Bom, esse Santos, para atacar o Cruzeiro, ele deve usar duas possíveis posições. Isso vai variar bastante se teremos, é claro, se teremos, é claro, Roleiser ou Tassiano. Se tivermos Roleiser, vamos ter um Neymar de falso 9 fazendo bastante transição para um Roleiser passar para a direita ou para a esquerda para finalizar. Guilherme e Barreal atacando pela intermediária e Igor Vinícius e Souza usando bastante a expansão de campo. Schmidt e Arão formam uma linha de 2 e outra linha de 2 atrás, tentando fazer um 2-2
5. É uma posição bastante ofensiva, o Santos joga com muitos homens de ataque e, é claro, vai tentar voltar marcando pressão, só que aí vai ter um 2 a menos, então essa pressão cai um pouquinho, não fica tão ofensiva muitas vezes, até porque Neymar e Rolência têm muita dificuldade de marcar. Então eu imagino que se for jogar o time nessa posição com o Rolência, o Santos vai marcar num 4-4-2, principalmente ofensivo no começo, com 2 volantes de mais pegada, Guilherme e Barreal voltando bastante, e ali o Neymar com o Rolência mais isolados à frente fazendo essa marcação. Mas e se por acaso a gente tiver o Tassiano ou o Tiquinho? Bom, nesse caso vai ter um centroavante mais centroavante mesmo, vai ser provavelmente... Deixa eu matar só um inseto aqui. Matei um inseto. Vai ter provavelmente Tassiano dando profundidade ou Tiquinho. Isso deixa o Neymar mais de 9, com Guilherme e Barreal fazendo esse facão. Isso permite que Souza novamente e Igor procurem a profundidade ou ocupem o meio, associando muito com o Neymar e Barreal para tentar achar um atacante mais centralizado, ou esse atacante puxa essa marcação aqui, ó, e aí se cria esse espaço na intermediária para o Neymar, Guilherme, Barreal, Igor Vinícius aproveitarem, tá? Marcando, nesse caso, o Santos seria um jogador a mais para voltar para marcar. Então, marcaria numa linha de 4-5-1, somente com o Neymar à frente, tá? E forma uma linha bastante forte para fazer uma marcação-pressão com bastante deslocamento e velocidade. Então, basicamente, a gente teria um Santos que seria bem ofensivo, fazendo uma marcação bem alta, e isso é bastante importante para saber se a gente vai ter um centroavante mais fixo ou não, tá bom? Cara, é um jogo muito difícil, vale muita coisa pro Santos. Se a gente for falar um pouquinho de estatística, a gente vai ter que o Cruzeiro é um time mais ofensivo do que o Santos, né? Vale lembrar, o Cruzeiro tem 1,5 gol por jogo, teve apenas 4 pênaltis, o Santos teve mais pênaltis, mas o Cruzeiro cria bastante chances a mais dentro da área do que o próprio Santos, tá? Então, se a gente for pegar, o Santos tem 1,1 gol por jogo, mas em chances criadas, ó, 2,92 de chutes dentro da área, 1,92 de fora. O Cruzeiro tem 2,91 de dentro, 215 de fora. Chutes, então a gente vê que o Cruzeiro chuta bem mais de fora da área do que o Santos. Ele tem uma posse média de 47, o Santos tem de 49, então o Santos tem mais controle de bola. O Cruzeiro de fato é um time de mais transição. O Santos ficou 9 partidas sem tomar gol, o Cruzeiro 17. Então o Cruzeiro é um time que tem uma marcação ofensiva muito maior, uma recuperação de bola pro jogo de 45, o Santos apenas de 43. O Santos é um time que tem um drible legal, 53, 51% de acerto, maior do que o do próprio Cruzeiro, mas em duelos o Santos vence mais pelo alto e vence mais por baixo. O Cruzeiro, todavia, tem maior aproveitamento de jogadas, principalmente. É um time que aproveita bem essa jogada, joga muito na transição, contra-ataque e velocidade. Bom, é um jogo difícil entre duas equipes fortes e que o Santos vai ter que jogar bastante bem. É claro, o Cruzeiro vai vir de reserva, mas isso significa desqualificado, muito pelo contrário, é um time que estava quase para ser campeão brasileiro. Vai ser um jogo difícil, eu espero que o Cruzeiro não venha naquela toada de querer ganhar, talvez faça mais uma partida de fim de ano, afinal a vitória do Santos nesse jogo é de extrema importância. Bom, meus queridos, de forma bem resumida é isso, peço seu like, curtida, sua inscrição, forte abraço e agora eu fui!